O Dia Mundial da Água é celebrado anualmente no dia 22 de março, chamando-se hoje a atenção para o facto de ainda existirem 2,2 mil milhões de pessoas a viverem sem acesso à água potável. Existe o compromisso de até 2030 todas e todos terem acesso à água e saneamento no âmbito do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6. A garantia do acesso universal à água é considerada uma obrigação dos Estados e um direito humano. Na Europa, o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais são considerados serviços de interesse económico geral, o que significa que há um conjunto de obrigações de serviço público que devem estar garantidas, entre as quais o acesso universal em condições de acessibilidade económica. A acessibilidade económica é frequentemente entendida, na literatura, como a capacidade de pagar por um determinado serviço. Empiricamente, pode ser avaliada através do cálculo de rácios correspondentes ao peso da fatura dos serviços de águas no rendimento das famílias e da sua comparação com limiares de referência propostos por organismos internacionais, como a OCDE ou as Nações Unidas, e por entidades reguladoras nacionais. Estes limiares não devem ser ultrapassados, sob pena de se considerar que os serviços não são economicamente acessíveis. Com base neste tipo de abordagem, a avaliação feita por reguladores nacionais em países desenvolvidos tem concluído que a acessibilidade económica está garantida. Esta temática da acessibilidade tem sido objeto de investigação por parte de um grupo de colegas do Núcleo de Economia, da FEUC, e aquilo que temos vindo a verificar, tanto para Portugal como para outros países europeus, é que no quadro das análises, quando se utilizam dados agregados, de facto confirma-se que em média não existem problemas de maior. No entanto, a utilização de dados microeconómicos expõe uma dimensão diferente dos problemas. Num estudo recente, utilizando dados microeconómicos do European Household Budget Survey para 23 países europeus, verificamos que os rácios médios de acessibilidade económica variam consideravelmente entre e intra-países, com 8 dos 23 países analisados a excederem o limiar de referência habitualmente utilizado de 3%. Embora, como seria de esperar, o rendimento desempenhe um papel central na acessibilidade económica, em vários países os problemas não se restringem aos mais pobres. Além disso, verificamos que baixos rácios médios de acessibilidade coexistem com elevadas percentagens de famílias com problemas de acessibilidade económica, ou seja, com uma considerável prevalência do problema. Esta situação verifica-se, por exemplo, em Portugal, com rácios médios de cerca de 2%, e, portanto, não considerados como problemáticos, mas com 18% dos agregados familiares a terem de despender mais de 3% do seu rendimento na conta da água. Um tipo de situação merecedor de atenção, mas pouco explorado, tem que ver com a intensidade do problema para os agregados que ultrapassam o limiar referido. Ou seja, mesmo que no cômputo geral do país a situação possa não ser problemática, pode haver severidade do problema para determinadas parcelas de famílias. A identificação de problemas e a sua caracterização é fundamental para a definição das medidas mais adequadas à resolução ou mitigação dos problemas. Por exemplo, se os problemas são mais severos, mas menos prevalentes, as medidas a adotar, ainda que mais urgentes, requerem uma aplicação mais localizada. Caso contrário, ainda que não tenham a mesma urgência, as medidas podem ter de ser mais abrangentes. O contexto de crise económica que se viveu em Portugal entre 2010 e 2014 revela de forma clara a importância de se estudar a intensidade deste problema. A investigação desenvolvida no SES por uma equipa de docentes e discentes da área de Relações Internacionais desta faculdade, no âmbito de um projeto financiado pela FCT, o PP Água, constituiu a base para uma reflexão sobre esta temática. Em países ditos desenvolvidos, como Portugal, o direito humano à água é considerado uma não-questão. No entanto, entre 2010 e 2014, o acesso à água por parte da população portuguesa, formalmente e tecnicamente garantido, foi ameaçado pela falta de pagamento devido à crise económica que assolava o país, através da emissão de avisos de desconexão, um pouco por todo o território. É neste contexto que a questão da acessibilidade económica ganha uma importância estrutural. A população, pressionada entre preços de água mais elevados e rendimentos mais baixos ou inexistentes, deixou de conseguir pagar a conta da água. A entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, a ERSAR, define diferentes instrumentos que entidades fornecedoras de água, quer públicas, quer privadas, devem mobilizar para garantir o acesso universal à água, como a tarifa social e a de famílias numerosas.
Mas em 2010-2014, por exemplo, a tarifa social tinha de ser solicitada com base na declaração de rendimentos do ano anterior, o que para muitas famílias não permitiu responder às necessidades vividas naquele preciso momento. A investigação revelou que, na esmagadora maioria dos casos, apesar das notificações, a água não foi cortada, por intervenção direta dos municípios, os quais garantiram que grande parte da população em risco mantivesse o acesso à água. Atualmente, as tarifas mencionadas funcionam de forma mais ajustada à realidade. Por exemplo, a tarifa social deve ser supostamente automática e regularmente atualizada. Apesar destes instrumentos não serem de adoção obrigatória, a verdade é que, seja em períodos de crise ou de medidas extraordinárias, como durante a pandemia Covid-19, a defesa do acesso universal à água tornou-se ainda mais crítica, para evitar que determinadas dinâmicas possam vir a corroer a paz social de forma brusca e inesperada. Em conjunto com colegas da área da economia e pertencentes ao CEBER, num trabalho de investigação que temos em curso, afastamos-nos das abordagens dicotómicas habituais, ou seja, não assumimos à partida um patamar específico para diagnosticar problemas de acessibilidade e o que procuramos é identificar o impacto potencialmente diferenciado de diversos fatores em função da expressão que a fatura da água tem nos orçamentos familiares. Este conhecimento é importante para melhor informar a definição de medidas adequadas para cumprir o objetivo da universalidade do acesso. A investigação desenvolvida aqui na faculdade sobre a água revela uma matriz interdisciplinar, refletindo a natureza transversal do bem-água nas atividades e políticas nacionais e internacionais. Os impactos das alterações climáticas apresentam desafios estruturais à garantia do acesso universal à água em todo o mundo e também em Portugal. O desenvolvimento de indicadores que permitam melhor captar a realidade social e económica do acesso à água e a análise dos limites das políticas públicas de governação de água para gerir alterações bruscas e inesperadas constituem, no nosso entender, contributos importantes para continuarmos a trabalhar pela proteção deste direito humano. E porque todas as gotas contam, convidamos todas e todos a aderirem hoje ao movimento H2 Off, fechando a torneira às 22 horas durante 60 minutos.